Olá, rapaziada. Hoje a gente vai falar sobre Enem. Eu vou resolver as questões do ano passado e a gente vai fazer um comentário no final, tá ok? Nessa primeira questão, o movimento browniano, se você tivesse uma noção de que ele é caótico, então, na verdade, ligando as aulas de matemática, de cálculo de probabilidade, você saberia que a probabilidade dessa catraca girar num sentido ou no outro seria igual. Então, no total, você não teria uma movimentação efetiva, se não fosse pela trava nessa catraca aí. Portanto, a melhor resposta da questão seria a alternativa D. E logo de cara você vê que muitas questões do Enem trata-se apenas de interpretação de texto. Essa segunda questão também é uma questão de interpretação de texto, Só que mais que isso, essa é a típica questão que poderia atrapalhar o bom aluno, muito mais do que o mau aluno. Por quê? Quando o bom aluno lê esse tipo de questão de corda, de guitarra, de violão, ele lembra-se imediatamente que a frequência emitida por um som numa corda seria NV sobre 2L, onde N é o número do harmônico, V é a velocidade da onda na corda, e L seria o comprimento da própria corda. Se você lembrar que a velocidade, equação de Taylor, é raiz quadrada da força tensora pela densidade linear, isso poderia te levar a pensar, se você troca a corda de aço pela corda de nylon, você estaria mudando a densidade. Se você muda a densidade linear, claro que você muda a frequência do som emitido. Só que nada disso é necessário, que uma simples interpretação do texto te leva à resposta C. Por quê? O nylon possui uma magnetização desprezível em relação à corda de aço. Nessa terceira questão do Enem, é uma das poucas que efetivamente você precisou de fórmulas para calcular. Nós vamos utilizar as equações da eletrodinâmica, de potência, corrente vezes a tensão, o famoso π, e o Curie. A tensão é igual ao produto da resistência pela corrente. Se você juntasse essas duas formulinhas, você obtinha a fórmula de potência em função da tensão, U ao quadrado sobre R, ou em função da corrente, RI ao quadrado. Eu vou utilizar essa equação aqui, e antes de mais nada é bom que você perceba que a outra característica do Enem, várias informações são redundantes. Na tabela você percebe que o aparelho A tem 50 amperes no disjuntor e o aparelho B tem 30 amperes. E no texto ele diz que o aparelho B tem um dimensionamento de disjuntor 20% menor. Se você pega 50 amperes e diminui 20%, você obtém 30 amperes. Então tem vários dados que são passados para vocês de dois modos e no fundo são o mesmo dado. É para você perder tempo mesmo, tá bom? O que importa para essa questão é que ele diz que os dois, tanto A quanto B, vão funcionar com potências iguais. Então se eu pegar a equação e abrir, potência de A é igual a potência de B, potência de A seria tensão do A ao quadrado pela resistência do A. Potência de B seria tensão a que é submetido o B ao quadrado pela resistência de B. A tensão do aparelho A é 127 volts e a tensão do aparelho B é 220 volts. O que ele pede é a razão da resistência entre A e B. Então, se eu multiplicar em cruz de forma a obter RA sobre RB, eu terei que fazer a seguinte conta. Tensão de A ao quadrado pela tensão de B ao quadrado. Seria 127 ao quadrado dividido por 220 também ao quadrado. Fazendo a continha, isso aqui daria aproximadamente 0,3, o que me levaria à alternativa A. Aproveitar essa questão e falar que potência e energia são assuntos dos mais pedidos no Enem, então é legal que você lembre também a definição geral de potência é a divisão da energia pelo tempo. Será a rapidez
com que a energia é gasta, né, gerada ou consumida. E aqui em cima você pode colocar qualquer tipo de energia. Então, a princípio, você pode especificar essa equação para calorimetria. Para calorimetria, a potência seria calor por tempo. Tá? Para ondulatória, aí você lembra, eu deduzi em sala de aula, né? Potência é a π, é a intensidade vezes a área da frente de onda. E para mecânica, você pode substituir aqui tanto a energia cinética quanto a potencial. Vamos lembrar as duas aí. Mas antes disso, né, lembrar que a equação de potência instantânea seria a força vezes a velocidade. Tá bom? Para juntar tudo, né, lembrar também que eu acabei de falar da eletrodinâmica, aí seria o π. Então você tem algumas equações específicas para cada frente, né? π, potência específica para a frente 3, força vezes velocidade para a frente 1, e intensidade de onda vezes a área e calor por tempo para a frente 2, calorimetria ótica e ondulatória. Tá ok? Só para aproveitar, energia cinética, né? mv ao quadrado sobre 2. Nesse ano do Enem, não teve nenhum probleminha para você calcular especificamente com essas equações, né? Mas já aconteceu várias vezes, então é bom saber. Energia potencial gravitacional, mgh. Nessa questão de máquina térmica, né, a resposta da questão se encontrava no próprio texto. De qualquer modo, vamos lembrar o seguinte, né? Toda vez que você tem uma máquina térmica, você vai ter uma entrada de energia, que a gente chama de calor quente, né? E você tem duas saídas, uma útil e uma inútil. A saída útil seria o trabalho, né? Todo motor só é construído em função de realizar um trabalho. E tem uma parte da energia que é perdida sempre, né? Que a gente chama de calor frio. Tá? Uma coisinha que vocês entendem errado em sala de aula é que é impossível que você tenha 100% de rendimento. Então, rendimento sempre vai ser qualquer número diferente de 100%. O que acontece se uma máquina térmica seguir o ciclo de Carnot, né, é que ela vai funcionar mediante o máximo rendimento possível. Tá? Então, a existência dessa equação aqui muitas vezes atrapalha vocês. Né? Não sei se vocês lembram, para máquinas que obedecem ao ciclo de Carnot, rendimento máximo seria 1 menos a temperatura da fonte fria, temperatura em Kelvin, né, pela temperatura da fonte quente. Só que a simples existência dessa equação leva alguns de vocês a pensar que o rendimento máximo é 100%. Tá? E não é verdade. A lei da termodinâmica diz que é impossível existir um rendimento 100%. Então você pode interpretar isso da seguinte forma: sempre vai haver uma perda de calor, que é essa aqui que a gente chama de calor frio, que é F. O que nos leva à alternativa C, ok? Essa próxima questão do Enem é uma questão de conhecimento do cotidiano, né? Então você deve lembrar que uma lâmpada de incandescência, aquela de filamento de tungstênio, né? Para que ela acenda, você tem que fazer um contato na rosca, seria aqui, né? E outro na base. Também o conhecimento de uma pilha comum. Você deve se lembrar que essa parte mais saliente é o polo positivo da pilha, né? E a bundinha da pilha seria o polo negativo. Então, qualquer forma que eu imagine de fazer contato entre esses dois polos e a rosca e a parte de baixo da lâmpada vai fazer com que essa lâmpada se acenda. Então, por exemplo, se eu conectar essa parte de baixo da lâmpada aqui na bunda da pilha e essa parte de cima aqui na parte saliente da pilha, a lâmpada vai se acender. Bom lembrar também que nesse caso está acontecendo a conversão de energia elétrica fornecida por essa pilha em energia térmica e luminosa. No caso de transformação de eletricidade em energia térmica, nós devemos lembrar o nome disso, né, que é efeito Joule.